Boa noite, pessoal. Já vi que tá funcionando. Bom, obrigada pelo pessoal que já está acenando aí. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando aqui a nossa live às 9 da noite. Estava só esperando para ver se a live tinha entrado certinho, se vocês estavam vendo bem, ouvindo bem. Tá? Então sejam todos muito bem-vindos. Eu vou aguardar o Dr. Pacheco entrar na live. Enquanto isso, eu vou falando com vocês, tá bom? Deixa eu ver isso aqui. Tá. Oi, Dr. Pacheco, entrou rápido. Vou te convidar aqui. Legal. Oi, doutor Pacheco. Olá, Bianca, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo ótimo. Que bom, entramos na mesma hora, então vou fazer aqui uma apresentação, tá bom? Sim. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Sei que tem seguidores novos e fico muito feliz pelo pessoal que veio pelo Dr. Pacheco, por outras indicações também. É uma alegria muito grande ter vocês por aqui. E também agradecer as pessoas que já me acompanhavam, também queridos amigos que estavam ansiosos aí por essa live, torcendo. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? O meu nome é Bianca, para quem não me conhece, Bianca Quevedo, eu sou aqui do Rio de Janeiro. E eu decidi fazer essa live com o Dr. Pacheco, que tão generosamente aceitou prontamente, né, esse grande profissional. E, bom, contar um pouquinho para vocês. Eu conheci o Dr. Pacheco, conheço só virtualmente mesmo, né? São em cidades diferentes, mas eu conheci por indicação do Dr. Ítalo Marcilli. E aí eu decidi acompanhar realmente o trabalho e vi que fazia todo o sentido, e é um grande trabalho. E comecei a entrar em contato, tirar dúvidas, partilhar, e ele sempre muito generosamente, com muita disposição, sempre me ajudou, com muita paciência, muita atenção, né? Então é uma honra para mim estar aqui nessa live e também divulgar esse perfil, esse grande profissional e essa grande pessoa. Bom, eu vou deixar o Dr. Pacheco falar à vontade, que a gente vai adorar ouvir. Mas eu vou explicar um pouquinho o tema, a escolha do tema, o porquê eu pensei nele. Como vocês viram na propaganda, a gente falou sobre o antídoto, né, contra o medo. Né? E o que eu propus assim, para a gente falar e abordar nessa live? A psicologia, né? A grande graça da psicologia é que a gente respira a psicologia, né? É a forma que a gente vive, é por onde a gente anda. Não é só na clínica, mas em qualquer ambiente a gente vê realmente o movimento das pessoas, né? Então, é uma matéria muito concreta. E eu venho percebendo um movimento de medo, realmente medo, apesar das pessoas não falarem, não usarem a palavra medo. Mas são muitas e muitas pessoas que eu vejo que falam que não conseguem tomar decisões, assumir compromissos, sempre que tem aquele cunho de definitivo, ou algo que seja muito pesado, né? E aí você vai olhando, a pessoa não consegue nomear que é o medo, a pessoa não consegue perceber que paralisou, né? E aí sempre vem aquela frase, nossa, a idade está chegando, nossa, a vida está passando diante dos meus olhos, a sensação que eu não fiz nada, a sensação de vazio e só estudo, não é? E, enfim, o que é isso? E um mar de insegurança, um mar de ansiedade. Assim, claro que a gente olha o indivíduo na sua propriedade, cada um, mas há um fenômeno em comum que a gente precisa falar. Então, o intuito dessa live não é que seja nada assim, uma aula que pareça que é só para psicólogo ou algo assim, mas a ideia é que a gente tire pontos concretos. Eu, o Dr. Pacheco, cada um de vocês, para a gente pensar, né? Será que
eu não estou vivendo com medo, e ok, posso não estar vivendo com medo, mas será que eu não estou atrapalhando alguém? Com aquelas famosas frases de você desencorajar. Não, não, ainda não está na hora de você fazer isso, ainda não está na hora de você dar espaço, pensa bem, adia. E isso com relação a qualquer coisa, gente, qualquer coisa que você possa imaginar. Seja, por exemplo, você trocar de emprego, ou começar um emprego, começar a trabalhar, ir para um concurso público ou abrir mão de um concurso público, ter filho, casar ou até mesmo namorar. Tem gente que vive como se fosse um namoro, mas tem medo de dar espaço no namoro, esse comprometimento. Enfim, conversão, vocação, né? Tudo aquilo que compromete, que me exige, que complica a minha vida, não, já dispersa. E aí vem o mar da ansiedade, da insegurança, da fragilidade, das relações que vão se deteriorando. Né? Então, como é que pode, se nesse mundo, né, a gente teoricamente tem tudo muito mais acessível, se a gente for parar para pensar e comparar com antigamente, materialmente falando, mas as pessoas, digamos assim, estão experimentando cada vez mais um vazio. Né? Então, isso me motivou a trazer para a gente começar a confrontar se não estamos vivendo com medo. Então, eu gostaria que o Dr. Pacheco falasse um pouco sobre isso, o que você tem observado, né, e como analisa isso, para a gente também trazer algo positivo, né, uma nova perspectiva, um antídoto realmente, né, a gente não vai, vida, como tudo está ruim, não, esse não é o intuito, é justamente falar, vamos sair dessa live, mudar a chavinha e vamos ter uma nova perspectiva. Então, gostaria muito de ouvi-lo, todos nós, na verdade, se eu puder contribuir com esse tema. Vamos dialogando, Bianca. Acho que a ideia é a gente dialogar e dialogar mesmo. Não, primeiro, uma coisa que eu sempre... Quando aparece aí o tema do medo na clínica, eu gosto de fazer uma distinção, né? Acho que do ponto de vista existencial tem uma questão na experiência do medo que eu acho que requer algumas precisões que eu acho que são importantes, né? Primeiro que quando a gente pode olhar para o medo certamente como um afeto, né? Como uma paixão que tem as características justamente, se a gente for pensar, né, a diferença entre as paixões concupiscíveis e as paixões irascíveis, né? Em geral, né, eu acho que é um termo de precisão interessante. Em geral, quando a gente pensa no medo, a gente pensa no medo como alguma coisa que se caracteriza muito mais com a ideia de conquistar um bem imediato. Né? Eu estou com medo de tal coisa e, portanto, né, eu me movo para o caminho mais fácil, né? O caminho mais rápido. Né? De forma que o que eu quero é ficar livre o mais rapidamente possível daquela situação que está me causando medo. Né? Normalmente, esse tipo de compreensão, né, do medo faz com que a gente se satisfaça, né, muito rapidamente com a primeiríssima situação que tira a gente, né, do mal-estar. Né? É por isso que, em geral, a gente acaba paralisando. Né? O medo acaba paralisando a gente porque a gente fica contente com estar na situação em que minimamente a gente se viu livre do medo. Né? E a gente, por isso, a gente não decide. Né? Porque, no final das contas, se eu estou com medo de ir trabalhar, tudo que eu quero, o que eu acabo fazendo? Eu olho para o fato de que o legal mesmo é não trabalhar. Então, continuo onde estou. Né? Estou com medo de decidir-me por casar, né? Significa o quê? Porque no fundo tá legal continuar na situação da indecisão, da indefinição, o bem bom do namoro. Então, continuo nessa situação. Então, o medo, quando a gente concebe o medo como uma paixão, né, concupiscível, a gente, em geral, acaba, né, paralisando naquela situação em que a gente se encontra. Em geral, eu concebo o medo como uma paixão de natureza irascível. Outro dia eu brincava, né? Quem tem medo tem pressa, né? Quem tem medo de verdade tem pressa. Né? Porque não, né, a gente começa a entender um pouco melhor isso aqui, né, quando a gente começa a se haver com questões mais fundamentais, quando a gente começa a olhar para uma perspectiva em que a gente é colocado diante de temas mais profundos, digamos assim, né? Então, por exemplo, quando eu chego e me dou conta de que eu tenho medo da morte, né?
Aí eu posso, certamente, né, dizer, beleza, né? Então, se eu tenho medo da morte, significa que o que eu quero é a vida, né? Então, deixa eu ficar aqui, né, no bem bom da vida. Mas o fato é que, né, dessa não tem jeito da gente correr, não tem jeito da gente escapar, né? Então, o que a gente acaba fazendo? A gente se apressa, né? E se apressa para quê? Se apressa para viver, né? E para viver com intensidade, né? Então, é uma precisão, aparentemente parece um purismo, né? Mas é uma precisão que eu acho interessante, porque no fim, né, não é que a gente não tem que ter medo, né? No fim, o que a gente não pode ter, na verdade, é uma certa paralisia, né? Mas o que a gente não pode ter é um acreditar que a vida ela vai se realizar, né? Sem tensão, né? O medo gera tensão, o medo gera estresse, o medo gera pressa, né? Quer dizer, o medo não é por si só uma paixão ruim, né? Quer dizer, ele não é uma paixão ruim em si, né? Quer dizer, ele, na verdade, ele coloca a gente numa certa disposição. É muito interessante porque... Prontidão, né? Alerta. Exato, perfeito, né? É muito impressionante porque hoje em dia o tema da ansiedade, né, se tornou uma... Né? Quer dizer, hoje todo mundo tem ansiedade, né? Quer dizer, e aí fica parecendo uma coisa do tipo, né? O cara ansioso é o camarada que tem pressa, né? Porque ele vive a experiência do tempo, o tempo do eu, do ansioso, né? É mais veloz do que o tempo do mundo, né? O tempo objetivo, né? Quer dizer, então, quer dizer, todo mundo acha que não, né? Eu tenho pressa, eu quero resolver as coisas, mas na verdade não, né? O ansioso, no fundo, é o cara que quer ter agora, neste momento aqui, na situação em que eu me encontro, a segurança e o controle de tudo que vai acontecer. Então, na verdade, o ansioso é o cara que paralisou. Quer dizer, ele paralisou. Ele paralisou aqui porque ele quer ter o controle do que está lá. Então, ele quer controlar. Então, é o camarada que vive tudo aqui. Esse ele não vive, ele não tem pressa. Né? O ansioso não tem pressa nenhuma. Né? Ele, na verdade, ele quer ter controle. Né? Ele quer estar no bem bom. Ele quer que a vida seja tranquila, equilibrada. Né? Tudo esteja no lugar. Né? Enquanto que, não, né? Na verdade, há uma ansiedade que é necessária, uma ansiedade que prepara a gente, uma ansiedade que deixa a gente disposto, né? Como você estava falando, né? Que deixa a gente tenso, né? Com expectativa. Estou esperando o Dario. Só estou dando um recado aqui. Eu vi que o Dario está mandando... Amanhã a gente se fala. Obrigada, Dario. Agora que eu vi a mensagem. Um abraço. Então, olha isso, te cobrando por live, hein? Exatamente. Muito bom. Então, aparentemente, evidentemente que isso que eu estou falando para você não é uma questão filosófica, né? Eu acho que o ponto fundamental é que a gente existencialize um certo posicionamento, né? A gente tem, eu tenho visto muito recorrentemente, né, as pessoas que já chegam com, né, na clínica, né? Chegam no consultório com as coisas todas muito sabidas, né? Eu já tô eles chegam com o diagnóstico fechado, né? Já normalmente. E normalmente elas acabam se esquecendo, né? Que a vida ela tem, né? O saber da vida vale menos do que a vida propriamente, né? Propriamente dita, né? E existencializar esses conceitos, né? É muito mais importante do que saber destes conceitos, né? A consciência a gente adquire pela experiência que a gente tem da coisa, né? Eu não sei o que é o medo porque eu li, né? O que é o medo. Eu sei o que é o medo quando eu experimento o medo e experimento tudo aquilo que ele gera em mim, né? Tudo aquilo que ele provoca em mim, tudo aquilo que ele pede de mim, tudo aquilo que ele solicita da minha pessoa, né? Existencialmente falando, se a gente olha para o medo, a gente vai reconhecer esses movimentos, né? Um movimento, né, seja de deixa eu ficar aqui onde eu estou, ou o movimento de, não, pera lá, né? Eu preciso correr porque senão né, eu perco o trem, né? Tem que se arriscar, botar a pele para jogo, realmente, né? Exatamente, né? Eu costumo brincar, né? Você imagina, né? Você tá há 10 anos sem ver uma grande amiga, né? E mudou do Brasil e está morando no exterior, né? E ela te liga, né? Fala assim, Bianca, tô indo para o Brasil amanhã, né? Vou ficar uma semana aí, né? Você me acolhe na sua casa, né? Eu estou sem lugar para ficar, né? Se você, diante dessa notícia, não fica ansiosa, se você, diante dessa notícia, não nasce um medo, né? Por pequeno que seja, né? De não acolhê-la adequadamente,
de não ter um espaço, né, bem cuidado, bem arrumado para poder recebê-la, se você não fica, né, ansiosa pensando, mas o que é mesmo que ela gosta, né? Do que eu posso preparar aqui para poder recebê-la? Se você não vive uma ansiedade mínima, o que vai acontecer? No dia seguinte, ela chega na sua casa e não tem nada preparado para recebê-la, né? Você não recebe a sua amiga, né? Então, a ansiedade e o medo, em alguma medida, eles não têm que ser eliminados. E por isso eu acho interessante o que você propôs, né? A gente fala sobre compromisso, né? Porque aí é que a gente começa a entender um pouco, né? Quer dizer, como no fundo, a questão não é não ter ansiedade. No fundo, a questão não é não ter medo. No fundo, a questão não é não querer controlar. No fundo, a questão toda tem que ver com a consciência que a gente tem das provocações que a vida faz. A consciência que a gente tem no encontro com as pessoas que a vida nos coloca no nosso caminho. Quer dizer, quanto mais... diz que está falhando a minha fala. Você está escutando? Você está me escutando bem, Bianca? Eu estou escutando super bem, só às vezes a imagem dá uma congelada, mas não está afetando muito, não. Se estiver difícil para mais alguém, me fale, por favor, tá? O meu sinal aqui tá bom. Mas, enfim, né, o que eu queria chamar a atenção é que acho que a ideia de compromisso ela é muito importante justamente porque você traz à tona este tema que eu acho que é um tema muito fundamental, né? A ideia de que a gente é convocado, né, no fundo, a fazer uma experiência de consciência na vida, né? Uma consciência na vida gera intensidade e, portanto, né, certamente gera um tipo de ansiedade, né? Um certo tipo de medo, né? Um certo tipo de... pensa, eu tô com uma cliente que está às vésperas de se casar, né? E foi muito bonita a história dela, né? Porque ela começou comigo justamente dizendo isso, né? Putz, né? Esse negócio de me casar, se ela tiver aí, dá um oi depois, né? Esse negócio de me casar, não sei se vai dar certo, né? Não sei se eu estou preparada para me casar e tal, né? E foi um tempo importante, né? Da história da clínica com ela foi justamente essa, né? O medo, né? Eu não sei se eu estou preparada, né? E aí, hoje ela me falou toda contente. Tá tudo marcado, casamento marcado, padre definido, tá tudo certo, né? E ela estava toda esfuziante de alegria, né? Com toda, né, o esfuziante aqui guardado as proporções da efusividade de uma pessoa como aquela, né? Mas é um pouco isso, né? A intensidade a consciência gera intensidade na vida. Até mesmo numa pessoa mais tímida, mais introvertida. E faz com que o medo não seja algo que paralisa. Faz com que o medo, na verdade, seja algo que gera tensão. Né? Que gera, um motor, né? Um motor, né? Eu me preparo para o bote, né? Eu me preparo para enfrentar a situação. Né? Ou seja, eu me comprometo. Né? A intensidade, a consciência gera intensidade e, portanto, gera compromisso com a vida. Não há movimento mais que eu vá realizar que não seja em vista de um compromisso, que não seja em vista de uma intensidade, que não seja em vista de uma tensão. Entende? Ai, acho que agora travou. Travou? Você pode repetir, por favor? Deu uma travada. De onde? A partir de onde que travou? Deixa eu ver. Ainda está travado? Nossa, congelou de novo. Para mim a imagem está um pouco congelada. Puxa vida, para mim está tão bem aqui, eu estou vendo tudo tão nítido. Não, tá... Não, acho que a gente pode voltar um pouco de falar realmente a questão do medo quanto o motor de provocar a tensão. Sim. A gente pode retomar um pouco isso. Não, era isso, né? Eu estava dizendo que no fim, né? O que está em jogo de fato, né? Essa ideia de compromisso a que você se referia no tema da live, ela é muito significativa porque eu estava dizendo a consciência que a gente é chamado a ter, obriga-nos a uma intensidade na vida. Essa intensidade na vida, em alguma medida, é o que faz com que a gente se comprometa, né? Não vai ser diferente, né? Então, o problema não é o medo, o problema é a consciência que eu tenho na circunstância que me gera medo, de maneira tal que isso gera em mim uma tensão para o enfrentamento adequado e, portanto, vai me comprometer com a circunstância. Porque o problema é que a gente não se compromete. Quando a gente paralisa, a gente não se compromete. A gente quer, na verdade, o bem bom daquela circunstância em que eu estou e que está tudo sob controle. Está tudo bonitinho, está tudo redondinho, quentinho, sem grandes problemas. Né? Esse é o problema. Né? A falta de compromisso, no fundo, é essa. Né?
o medo, que é esse medo ruim, né, vamos chamar assim, né, essa situação em que a gente se contenta em estar no lugar em que a gente está, né, onde está tudo sob controle. Não, eu acho muito importante a gente realmente trazer uma visão, a outra visão do medo, né? Do medo e da ansiedade enquanto realmente motor e algo que impulsiona a ter atenção para a gente agir, né? Para a gente não ser taxativo generalista. Porque se a gente for parar para pensar, enquanto a gente olha o medo dessa nova perspectiva de ação, a gente está voltando para o mecanismo ali natural, né? Porque, por natureza, o medo, a ansiedade é realmente o que nos salvava, né? Digamos assim, e até hoje, diante de situações de perigo, né? Um perigo ali concreto, é claro que a gente vai ter sinais de, se colocar à disposição para luta ou para fuga, dependendo, e a gente sabe bem disso. Então, é interessante a gente analisar desse ponto e assim, entender que a vida realmente é essa tensão, é essa dinâmica. E é você olhar com essa perspectiva de que isso é bom, porque a partir do momento que ocorre essa paralisia, essa dificuldade do comprometimento, no fundo, você está tendo um compromisso, mas é um compromisso com o seu bem-estar, entre muitas aspas. É difícil, mas às vezes a gente precisa dar nome. É difícil, mas às vezes a gente não percebe que, caramba, eu acho que eu estou sendo egoísta, né? E eu acho que eu estou sendo mesquinho e estou voando baixo, né? Porque eu prefiro resolver a situação, né? Ficar no bem bom agora e não almejar coisas grandes, o melhor, e me comprometer com o outro, né? Em vez de fazer isso, eu prefiro, não, ficar aqui tá bom, tá quentinho. Mas até quando isso dura? Já que isso não é verdadeiro, né? Perfeito. Então, eu acho que a gente tem que arranjar um equilíbrio, porque também falar que não pode ter medo, né, ou nenhuma ansiedade, a gente fica muito desconexo com a realidade. Então, aí já tem um problema. Você saiu da realidade. A gente não pode ir para extremos, né? Então, tá desconexo. Então, isso é super problemático também. Você não reage para a vida. Então, eu acho que o interessante é realmente a gente provocar esse sentido do medo, de encarar o medo, a ansiedade como um motor para a gente, caramba, dá para forçar mais, dá para ir mais e ter uma hierarquia de valores, né? Uma hierarquia de bem. Saber hierarquizar na vida. Tem coisas que são muito mais importantes e muito mais valiosas. Então, acho que quando a gente é só para pensar um pouco, né? E esquematizar, a gente vai vendo claramente. É dar nomes, é pensar. Porque como você falou, o ansioso é aquele, não, quero resolver. Às vezes você tá fazendo, né, um estardalhaço, ele consegue um bem rapidamente e você não se comprometeu, não tomou uma decisão. Então é legal a gente tirar as máscaras para dar nomes. E se eu tiver errado, eu vou me corrigir. Estou errado e falhei. E vou recomeçar. Porque isso acontece muito também com a preguiça. A preguiça é outra que maqueia demais. A gente acha que a preguiça é o quê? Ai, não, eu não fico no sofá deitado o dia todo vendo série. Não, né? Tem essa preguiça. Mas tem a preguiça maquiada de ativismo. Não tenho tempo. Não tenho tempo para isso, porque eu tô enrolado, tô com isso, tô aquilo. Aí você não tem tempo para se dedicar de verdade a alguém, a se comprometer com algo na vida. Então você tá se enganando com um ativismo que no fundo é o quê? Preguiça. E tudo a gente vai vendo é o quê? É uma desordem, né? Então, eu acho que, assim, a gente falar sobre esses temas, né, dá um choque de realidade para a gente ver o que a gente tem feito com as circunstâncias que aparecem na nossa vida. Que, no fundo, é aquilo que você falou, não é que o medo é ruim. E tem situações, não são elas ruins, né? É como eu vou reagir. E a gente pode retomar aquilo de Viktor Frankl, que eu tenho um prazer, assim, de sempre falar, e todo mundo fala também, de que estava ali no campo de concentração e eram as mesmas circunstâncias externas e tinham pessoas que reagiam como bichos, porque eram condições completamente humanas, e outras agiam como heróis, como santos. Ou seja, então não são as circunstâncias que me definem de fato, mas sim como eu vou reagir. E se eu não reagir bem até agora, não tem problema, é recomeçar. Recomeçar, pensar, né? Se eu estou muito... tô na paralisia, eu vou resolver, né? Eu vou resolver, tem aquilo, vou pensar no emprego, no estudo, no casamento, na conversão, que seja, mas se eu não começo com alguma ação concreta agora, eu só estou massageando minha mente, meu coração, né? Não, tudo vai se resolver.
E não é assim, né? E não tem problema, mais uma vez, se a gente tá assim agora. Então é bom que a gente saia e reflete, opa, qual o valor que eu tô dando pra minha vida, com as coisas? Será que eu acho que tudo vai se resolver de forma mágica? Pensar na morte, por exemplo. A morte gera essa tensão de pensar em aproveitar bem meu tempo, porque de fato eu não sei quando eu vou morrer. Será, poxa, isso não me anima a tomar decisões melhores, a deixar uma mensagem, deixar um legado, abraçar. Olha, gente, hoje está muito famoso isso de marketing digital, né? E que o pessoal fala, põe tua pele para jogo, é o skin in the game, põe, se arrisca. Acho que o doutor Ítalo Marcílio falava muito hoje sobre namoro, né? Que às vezes a pessoa tá tendo namoro acomodado, porque não tem coragem de se arriscar, põe a cara a tapa, dá a vida para outra pessoa, enfim. Então, são temas para a gente pensar que dá para melhorar. Acho que a gente não foi feito para mediocridade. Foi feito, se a gente sabe o que eu vou dizer. Então a gente tem que falando da mediocridade, desculpa se te interrompo, mas é porque eu estava não, fica à vontade. Pouco antes da gente começar, eu estava lendo. Tem um poeta que eu gosto muito, um poeta italiano chamado Giacomo Leopardi. E aí eu estava lendo e topei com um pensamento dele que é muito interessante, que tem que ver exatamente com isso que você acabou de dizer. E que é interessante, eu vou ler, porque é uma pérola, é uma coisa curtinha, mas é uma coisa que ajuda a gente a perceber isso aqui melhor, né? Diz ele assim, o tédio é, a certos respeitos, o mais sublime dos sentimentos humanos. Olha que coisa interessante. Não que eu creia que ao examinar-se tal sentimento, surjam as consequências que muitos filósofos estimaram distinguir. Olha só, então é exatamente o que eu estava falando com você. Quer dizer, a gente às vezes olha para a convivência apenas do ponto de vista filosófico, teórico, e aí ele está falando assim, olha, o tédio é a coisa mais sublime que tem, pela experiência. Mas o fato, diz ele, de não se satisfazer, olha que coisa impressionante, o fato de não se satisfazer de nenhuma coisa terrena, nem por assim dizer, da Terra inteira, de considerar a amplitude inestimável do espaço, o número e a imponência maravilhosa dos mundos, e descobrir como tudo é mísero e pequeno diante de nossa alma, de imaginar infinita a quantidade de mundos, o universo infinito, e sentir que nossa alma e nosso desejo são ainda mais vastos que tal universo, de acusar continuamente as coisas de insuficiência e nulidade e padecer angústia e vazio e, portanto, tédio, parece o maior sinal da magnitude e da nobreza da condição humana. Caramba, isso aqui é perfeito. Quer dizer, o que acaba acontecendo com a gente? A gente quer tanto ter aquele controle ridículo, mesquinho, daquela situaçãozinha lá que não satisfaz a gente em absoluto, né? Essa é uma experiência de uma mediocridade sem tamanho. A gente não se dá... Por isso eu tenho insistido tanto na questão da consciência. A gente precisa promover no processo terapêutico pelo menos duas coisas fundamentais. A inclusão, a instalação do sujeito na realidade e a experiência de autoconsciência. A experiência de autoconsciência, levada a termo adequadamente, ajuda o camarada a se dar conta disso, dessa vastidão da própria alma, uma vastidão de alma, que faz com que o cara, de repente, pare diante dessa ridícula tentação de querer ter controle sobre as coisas, de querer escapar de tudo quanto é medo, né? Se dá conta de que isso aqui, no fundo, é uma situação que tira a dignidade do sujeito, que arranca a dignidade dele. Porque é exatamente o anseio gigante que ele tem por uma coisa que seja muito maior do que tudo aquilo que a realidade pode oferecer para ele, que faz com que ele se mova com a tensão que ele se move, que faz com que ele viva a vida com a expectativa constantemente de que, porra, pera lá, né? Pode ser que eu não consiga me realizar e, portanto, eu preciso, né? Quem tem medo tem pressa. Tem pressa de fazer uma experiência real de realização. Quem tem medo tem pressa de se instalar na realidade de fato, para poder fugir dos monstros e das mentiras que ele cria para si mesmo. Você precisa fazer essa experiência com pressa, mas essa pressa só nasce se e somente se eu me der conta de fato da estrutura de que eu sou feito. Uma estrutura que é urgência, é uma alma sem confim, é uma alma que é grande demais, é uma alma que, de uma magnitude, de uma nobreza, né?
dizer que só pode se contentar com alguma coisa que gera nele o mesmo tipo de compromisso, né, que a gente pode ter na vida, na medida em que a gente entende que a vida é para viver intensamente. Não é para se viver como uma lesma, não é para se viver como um pudim, né? Não é para se viver como se fosse... a gente vê uma sociedade, é um tecido social que gera pudins, né? Mas é uma coisa impressionante como as pessoas são moles, as pessoas são fracas. É impressionante. É isso que eu percebo, é um movimento assim de realmente atrofiar. Parece que aquela pessoa, aquele ser com toda a sua, né, sua dignidade, a sua potência, se permite atrofiar. E aí tem tudo, né? Tem a força moral, a força física, que está tudo correlacionado, como você vive a vida, suas disposições, enfim, é tudo tão entrelaçado e a pessoa vai tomando decisões por esse, né, comodismo e vai atrofiando, e realmente chega uma hora que não tem o movimento da consciência, então não sabe nem por onde começar. Porque você vai colocando tanta coisa em cima, né, daquilo que é a sua força para o bem, porque não adianta, né? A nossa vida interior é como uma alimentação. A gente tem que se alimentar, né? Então a gente se alimenta de coisas boas ou coisas ruins, mas a gente se alimenta constantemente. E são várias vezes ao dia e são todos os dias. Então, não seria diferente a gente com a nossa alma, com a nossa vida interior, a gente não dá um trato. Então, a partir do momento que a gente escolhe só coisas ruins, coisas que atrofiam, chega uma hora que realmente a sua consciência está minada e você não consegue enxergar, então você não consegue dar nomes. Então, ai, não, mas eu estou sinto. Você não consegue nem saber, nem reconhecer se é uma inveja, se é um ciúme, se é uma paralisia, se é um medo ou o que, por onde começar, né? Então, eu acho que diante dessa realidade, doutor, o que a gente poderia falar, talvez a respeito de coragem ou de algum ponto concreto que desse para a pessoa virar essa chave de não, vou recomeçar, por onde começar. E assim, já adianto, né, para a gente, para todos que estão assistindo, não vai ser uma virada da noite para o dia que tudo, nossa, eu vou acordar super disposta, vou deixar de ser um pudim, nossa, minha vida vai alavancar. Não é isso, né? A gente sabe que tudo é gradual. E o mais importante é essa constância, essa luta diária, né? Você todo dia alimentar, formar esse hábito, é aquilo. Você domina, assim, vai ordenando ali as suas paixões. Você vê que as coisas não vão te controlar. Você tem que dominar as coisas. Não é bater um vento, ai, tô indo. Não, é saber dizer sim e dizer não. Também que eu vejo também as pessoas com muita dificuldade de dizer não para algumas pessoas, para algumas coisas, né? Então, como a gente pode falar, talvez, assim, de coragem, para dar uma animada, dar um norte, assim, para as pessoas que querem recomeçar e manter a luta também, né? Porque, às vezes, hoje a gente tá bem, mas não garante para o fim da vida. Então, a gente sempre tem que ter isso em mente, dia após dia. O que você gostaria de falar, talvez, sobre coragem? Aqui tem uma coisa, essa coisa da coragem, tem uma imagem que eu me lembro sempre, de um grande amigo, foi meu professor na faculdade, e é uma referência para mim fundamental, né? Hoje ele além de tudo, um dos meus maiores amigos, assim. E ele falava uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, né? Ele falou, olha, você imagina uma criança num corredor escuro, né? E você solicita a ela que ela entre num quarto que não tenha luz, né? Um quarto que ela não tem como acender uma luz, né? Você pede para ela fazer, né? Para ela entrar sozinha nesse quarto, mas ela não vai, né? Mas ela não consegue entrar, né? E ele dizia, dá a mão para ela e ela entra em qualquer quarto escuro do universo, né? Ela entra em qualquer quarto escuro do universo. E é verdade, né? Putz, mas o que isso diz pra gente, né? Quer dizer, eu acho que tem que ver com isso que você falava agora há pouco, né? Do cultivo da vida interior, né? No fim das contas, Bianca, dizer, a coragem, ela coincide com... a coragem verdadeira, né? Ela coincide com essa experiência de dar a mão, né? Para quem nos leva para dentro do mistério da vida, né? Para aquele que permite que a gente entenda mais profundamente do que é feita a vida, né? Ou em última análise, a coragem é o resultado de uma experiência de si mesmo como dependente,
profundamente dependente, verdadeiramente dependente, uma dependência que é a única dependência que salva a gente. Porque se a gente faz essa experiência de que, puxa, eu não dependo de mim mesmo, né? Eu não me faço por mim mesmo, eu não me sustento por mim mesmo. Por mim mesmo eu não dou conta de fazer as coisas que eu preciso. Eu preciso que alguma coisa me sustente, né? Eu preciso de alguma coisa que me dê a mão, né? Tem uma música do... uma imagem que eu acho bonita, é uma música do Gilberto Gil, se eu não estou enganado, que ele fala, né? Amarra o teu arado a uma estrela, né? É um pouco isso, né? A ideia de dar a mão a alguma coisa de grande o suficiente que permita a gente encarar o mistério da vida. No fundo, eu estou falando de cultivo da vida interior, de cultivo, sobretudo, de uma experiência de filiação divina, né? Quer dizer, a gente precisa entender... Quer dizer, é impressionante, eu acho que já passou da hora da gente assumir, né? Quer dizer, com todas as letras, com toda a clareza do mundo, né? Quer dizer, que o humano não se entende a não ser, né? Quer dizer, na medida em que a gente olha para ele como, de fato, dependente, quer dizer, de uma coisa grande como o nome de Deus, né? Quer dizer, sem isso aqui, sem experiência, quer dizer, sem que a gente faça uma experiência, né, concreta, verdadeira disso aqui, a gente está fadado a, no máximo, viver temerariamente, né? Quer dizer, no máximo, a viver de forma imprudente, e que tem a pior de todas as consequências, que a gente vai sempre se estrepar, né? E aí a gente depois vai querer justificar, né, com isso as nossas posições ansiosas, as nossas depressões, tudo que é aquilo que a gente, no fim das contas, justifica, que no fundo é nada mais, nada menos do que o fato de que a gente resolveu assumir que a vida depende de mim mesmo e que eu me faço por mim mesmo. Então, se quer ter coragem, caramba, quer ter coragem de verdade, entende que você não se faz por si mesmo, cara. Entende que não existe nenhuma experiência de filiação mais profunda do que a experiência de filiação divina. Se é verdade que você deu a mão para o teu pai um dia e entrou num quarto escuro da tua casa, cheio de coragem, porque estava com o teu pai, o que dirá, né, se você der a mão para uma experiência de... Né, der a mão para uma coisa como essa? Quer dizer, que tipo de quarto escuro que você não enfrenta, né? Que tipo de angústia existencial que você não enfrenta quando você tem a clareza de uma dependência desse tamanho, né? Você acha que aqui está a origem de toda a coragem, né? Quer dizer, não é uma fortaleza, né? Quer dizer, não é que eu viro o incrível Hulk, não é que eu fico amigo dos Avengers, né? Quer dizer, não, é pura e simplesmente saber repetir a Santo Isidoro que dizia, né? Tam pater nemo, né? Quer dizer, não existe ninguém que é tão pai, né, quanto Deus, né? Quer dizer, não existe ninguém que consegue me levar para dentro da existência com tanta segurança, de peito aberto, né? Tão seguro de mim mesmo quanto uma experiência de dependência desse tamanho. Nossa, com certeza. E pensar que realmente o fundamento é a filiação divina, né? A gente pode falar realmente de muitas virtudes e muitas coisas belas, mas de fato aquilo que em tudo se sustenta, né? Em tudo se apoia, vai ser a filiação divina realmente. Mas é aquela filiação divina que entende, como você bem falou, que eu estou segurando a mão de simplesmente quem é o dono de tudo e é o bem em supremacia, é o bem, é tudo em excelência, né? Então, realmente eu vou ter a coragem, mas eu tenho o meu movimento de andar, né? Eu tenho o meu movimento de segurar a mão e eu decido segurar e eu decido andar, porque da parte dele já está garantida. E a filiação divina é uma realidade e é muito concreto e ele está ali. Então, é importante a gente olhar muito bem essa figura, né? Muito bem trazida, para a gente ver que exige o meu movimento também, né? Claro. Exige que eu avance e a coragem vai ser essa perfeição. E é muito bonito, também em São José Maria, uma vez quando se deu conta, né, e pensou mais da filiação divina, ficou horas pensando, pai, papai, pai, aba, e ficava repetindo, porque se a gente para tomar consciência e pensar, a gente vê que no fundo
Nós é que estamos complicando. E aí a gente volta para aquela questão do egoísmo, porque nós achamos que somos o centro do mundo e que todos estão falando de nós e vão criticar e vão julgar. E se fizerem isso? E se? Né? Bom, o que mudou, né? Também, não sei. Então, eu acho muito bacana a gente terminar essa live trazendo tantas questões mais para pensar, né? Cada um de nós refletir e entender qual é o novo caminho das pedras, digamos assim, né? Não sei se você gostaria de deixar mais alguma mensagem, falar algo. Queria, não, você gostaria de fazer se você não se importa, tem um trecho, tem uma poesia do Leopardi que eu acho que descreve isso que você acabou de dizer de um jeito maravilhoso também. Se você me permitir, pode é a última colocar. coisa que eu leria para você, que é uma coisa espetacular. É uma poesia dele que se chama O Canto Noturno de um Pastor Errante da Ásia. E é uma poesia em que um pastor que está um pastor no deserto da Ásia, pastoreando as suas ovelhas e começa a conversar com a lua, né? Então ele tem um diálogo com a lua, não vou pegar todo o diálogo, mas aí tem um momento em que ele vira para a lua e fala assim, vou pegar aqui de um trechinho bacana, né? Aqui, ó. Por que dar à luz? Mas por que dar à luz? Por que manter em vida quem dela cumpre consolar depois? Ou seja, por que a gente coloca na vida das pessoas, né? Por que eu dou a vida às pessoas, né? Se depois eu tenho que consolá-las, né? Por conta de tanto sofrimento. Se a vida é desventura, por que a gente atura? Intacta lua, tal é o estado mortal. Mas talvez o que digo não te importe, por seres imortal. Mas tu, sozinha, eterna peregrina, que tão pensativa és, talvez entenda este viver terreno, o sofrer nosso, o suspirar que seja este morrer, este supremo descorar do semblante, e da terra sumir, fugir do aceno da habitual amante e companhia. E de certo compreendes o segredo das coisas, vês o fruto da manhã e da noite, do tácito, infinito andar do tempo. Sabes, por certo, a qual doce amor seu sorri a primavera. A que o estio é útil a quem serve, o inverno e sua neve. 1000 coisas sabes tu, e 1000 descobres que estão ocultas ao pastor simplório. Agora veja isso. A miúde, ao te ver, muda assim sobre campos que desertos lá na distância com o céu confinam, ou então a viajar, comigo e meu rebanho tão de perto, e quando olho a amplidão de estrelas cheia, olha que maravilha isso, penso e digo comigo, por que tanta candeia? Por que estes ares infinitos, este infinito profundo, sereno, esta imensa solidão? E eu, que sou? Assim penso comigo. Isso que você acabou de falar antes é exatamente... Quando você diz, trata-se de uma consciência, não se trata de um ficar de braço cruzado esperando, né? Escuta, Deus me ajuda, né? Trata-se de alguma coisa que nasce de uma consciência que você fala assim, meu Deus, mas tudo que existe, se tudo que existe é de fato, né? Para desventura, se tudo que existe é de fato, né? Para que a gente seja depois consolado por uma mãozinha na cabeça e diz pra gente, ô, pobrezinho de você, né? Não vale a pena a vida. Mas, de repente, eu contemplo a realidade, eu contemplo a ordem do real, eu contemplo esse aspecto cosmológico que a realidade apresenta e que é providencial. Essa providencialidade do real é que me faz dizer, né? Meu Deus, mas por que tudo isso existe? Por que eu existo? Quem sou eu, afinal de contas? A dinâmica de consciência que a gente é chamado o tempo inteiro, no fim, me faz dizer, mas eu não me sustento por mim mesmo, eu não me faço por mim mesmo. Assim como tudo aquilo que eu contemplo tem consistência para além daquilo que eu pense, para além daquilo que eu queira sustentar, tem alguma coisa que me sustenta, que mantém na existência agora. Quer dizer, esta mesma coisa é aquilo que vai me tirar do buraco agora, caramba, né?
Mas desde que eu estenda a mão. Desde que eu estenda a mão. Exato. Se eu não estender a mão, eu Exato. vou lá esperando a bela hora que quiser, e chorando as mágoas porque ninguém me ajuda, né? Se ninguém me tira do lugar, né? Não, pera lá, né? Porque tá tudo muito difícil e sempre a culpa é dos outros ou das circunstâncias. Não aconteceu porque não deu, não dá, não era possível. Você tá lá, né? E a vida tá passando diante dos seus olhos. Precisa fazer essa pergunta: quem sou eu? Né? Mas não é uma pergunta que deve levar a gente a uma busca de um autoconhecimento. Mas é uma pergunta que deve gerar na gente a consciência constante do que a gente é. Dessa alma, essa alma sem limites, sem confins, né? A que o Leopardi se referia. Dizer, aqui não tem medo no mundo mais que segura a gente, né? Dizer, que segura a gente, veja. Porque não existe pessoa que não sinta medo. Dizer, não existe. Senão não estaria na realidade. Exatamente. Não estaria vivendo verdadeiramente. Exatamente, perfeito. Nossa, viu? Temos muita coisa para pensar. Nossa, doutor, realmente tem até algumas pessoas falaram, não acaba. Realmente, o meu desejo é ficar e fica conversando, mas a gente realmente pensou em algo com um tempo um pouco mais certo para a gente tentar ter esse primeiro contato e passar de forma objetiva. Infelizmente, eu não consegui ver as perguntas, vi que as pessoas mandaram perguntas, mas como a live vai ficar salva, depois a gente dá uma olhadinha e a gente abre qualquer coisa, a caixinha de perguntas. Enfim, a gente não vai desamparar ninguém, a gente vai falar com todo mundo. Vai ficar com a gente você, não vai ignorar. Aí, viu? Oi? Esse problema vai ficar com você, porque não fica pro meu lado, não, vai pro seu lado. Tá, fica com o maior prazer. Eu gosto de falar, eu gosto de falar, gosto de ouvir, enfim. Bom, mas a gente vai dar toda a atenção, porque realmente a gente já tinha um tema, e acaba que é um tema muito rico, né? A gente puxa e dá muita conversa, dá muito assunto, mas eu acho que foi muito bom. Acho que a gente conseguiu falar sobre coisas muito importantes e, acima de tudo, dar um norte, né? Termos um norte, termos uma conclusão. Então, gostaria de mais uma vez te agradecer muito, doutor Pacheco, pela sua disponibilidade, por todo o seu trabalho. E agradecer muito também todos que ficaram aqui com a gente, né? Muita gente assistiu, fiquei muito feliz pela interação de todos. Que coisa boa, né? Vamos divulgar essa mensagem, vamos pensar sobre isso, que seja um despertador humano diário para a gente pensar a nossa vida e divulgar também para os nossos amigos e familiares, tantas pessoas que precisam ouvir isso e às vezes não têm oportunidade, não é verdade? Com certeza. Então... Bianca, muito obrigado também a você, viu? A sua fineza no trato comigo desde o princípio, eu fiquei muito contente e me deixou muito à vontade aqui. Eu fiquei muito feliz de estar com você. Esse diálogo que bom! Foi um belo diálogo. Espero que seja o início de uma grande amizade, como tem sido com certeza. Muito recorrente aqui no Instagram. Tenho descoberto muito bons e grandes amigos. Certamente já está na lista desses. Obrigada, que honra! Muito obrigada, doutor Pacheco. Muito obrigada a todos vocês. Acho que agora eu vou encerrar a live, né? E vamos nos falando, tá bom? Acho que deu uma pequena travada agora no finalzinho. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez, doutor Pacheco. E uma boa noite a todos. E a live vai ficar salva. Beleza. Tchau. Tchau, pessoal.